Como vai, minha gente querida? Que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso programa Família Café. Hoje eu queria partilhar com você um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. Presta bem atenção aí no texto, eu vou ler para você. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia essa oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem de levantar os olhos para o céu enquanto ele orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Agora olha aqui para mim. Esse texto está falando sobre 2 tipos de religião. Uma é a religião baseada na estética e a outra é baseada na ética. Por mais que a gente pare e olhe a oração do fariseu e ele dizendo o que ele não é, ele não é pecador, ele fala que ele não é adúltero, ele não é o camarada que retrai o dízimo, né? Não deixa de dar o dízimo. Então, ou seja, ele é um camarada que se auto-justifica dentro de uma performance, ele é performático. Já viu gente performática na religião? Gente que você olha e diz assim: rapaz, esse camarada parece que é até espiritual, porque o que ele faz, as piruetas que ele dá, a performance que ele tem, ele até aparenta ser alguma coisa. Só que no fundo, essa religião é uma religião de estética, uma religião de retoque de maquiagem. Todas as vezes que você reparar que pessoas elas preferem ser estéticos do que éticos, você precisa de alguma maneira ficar um tanto ressabiado com aquilo que essa pessoa fala. Por quê? Porque quando Jesus implica com os fariseus, a palavra implicar, né, parece um tanto infantil, mas atenta a isso. Quando Jesus implica com os fariseus, ele está implicando contra uma determinada religião que gosta de aparentar alguma coisa que na essência não o é. Por exemplo, Jesus no Sermão da Montanha vai dizer que os fariseus eles gostam de orar em praças públicas. Por quê? Porque eles gostam de ser vistos, eles gostam de ser ouvidos, eles gostam de ser aplaudidos. Como pode falar tão bem assim? Minha gente, se Deus quisesse uma boa oração, e digo uma boa oração com a questão poética, com uma questão linguística aperfeiçoada, ele chamaria tantos poetas. A gente no Brasil tem tantos poetas que e já o foram: Castro Alves, Vinícius de Moraes, portugueses, Camões, tanta gente boa. Mas não é a ideia da performance linguística, é a essência de um coração que grita. Por isso, por vezes, a oração, que é a oração ouvida e atendida, é a oração de um camarada que está dentro de um bar e ele está ali desesperado, tomando todas, mas dizendo: isso não é vida para mim, isso aqui eu estou afogando a minha mágoa, eu preciso encontrar solução para a minha vida, para a minha casa. E ele começa a dizer: Deus, me ajuda. E essa oração passa a ser ouvida com muito maior gratuidade do que a oração performática de um religioso. E quando eu digo religião de ética, eu estou dizendo de gente que está preocupada com o comportamento. Gente que quer dizer o seguinte: não, peraí, essa história de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não funciona. Eu tenho que parar com isso. Eu preciso parar com isso. Mas gente que é estético não preocupa ou não se preocupa tanto com a ética. É fariseu que está orando, se auto-justificando por aquilo que ele diz: eu sou muito bom. Ah, mas eu sou bom demais. E aí ele olha de cima para baixo para o outro, como esse o fez em relação ao cobrador de impostos, dizendo: esse aí, isso aí é um zero à esquerda. E o cobrador de impostos, ele nem consegue olhar para o céu, porque ele está tão fixo dentro de si, naquilo que ele é, e ele diz assim: ai de mim, Senhor,
eu não sei o que fazer. Não é isso que ele diz? Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ele está dizendo, eu não consigo, eu não adianta, não tem performance, na autenticidade diante de Deus, da alma, não tem performance, não tem como fingir, não tem como dizer que é o que não é. Deu para entender? A minha oração é que, independente de qualquer coisa, que você seja tão autêntico, que você não se justifique pelos pseudos adjetivos que você tem, mas que você diga, tem misericórdia de mim, Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso seguir em frente, parar de viver no status comparativo e na performance e ser gente de verdade. É isso que o Evangelho de Jesus transmite pra gente, ser gente de verdade. Você quer ser ouvido na sua oração? Então, seja de verdade. Se você for de verdade, eu tenho certeza que a tua oração será ouvida. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo programa.